falar que não está fácil hoje, irmãos. Desde o começo do culto, nós já pudemos sentir a presença do Senhor. Eu não sei você, mas eu, desde lá de casa, irmãos, eu já orei ao Senhor e falei: Senhor, vai comigo. Porque se a tua presença não for comigo, não adianta nada. Abra a tua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 33, verso de número 7 em diante. Quantos irmãos acham aí? Eu queria agradecer a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade, também ao pastor Elias, que nos convidou para estar ministrando nesta manhã, essa tamanha responsabilidade. E eu buscava Deus para o que Deus queria falar conosco, porque Deus fala em primeiro lugar comigo, é a pessoa que vai pregar, não é assim, irmão Felipe? E depois Deus fala com a igreja. E aí na sexta-feira, quando a José chegou em casa, ela falou assim: você não faz ideia do que Deus falou hoje. E falou a respeito do quê? Quem estava aqui sexta-feira? Levante a mão. Falou sobre oração. Eu não liguei para a irmã Sueli, ela não ligou para mim, mas o Espírito Santo passou um fax lá, irmãos, domingo passado já. Eu relutei quanto a essa mensagem, mas não teve jeito. E Deus confirmou através da vida da irmã Sueli. E que Deus tenha graça para nos usar mais uma vez nesta manhã. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês também, porque se vocês não estivessem aí, não havia necessidade de eu estar aqui, né? Então, louvo a Deus por cada um. Mais uma vez, eu queria agradecer a Deus também pela vida da Adriana, que está de volta, né? Irmão João, irmão Orlando, que estamos revendo aqui nesta manhã. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim, irmãos, capítulo 33, verso de número 7. Todos acharam bem? Ora, Moisés costumava tomar a tenda, fale comigo, a tenda, e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação, fale comigo, tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Verso 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Verso 11. Falava o Senhor a Moisés face a face. Fale comigo, face a face. Como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, fale comigo, Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Fecha os teus olhos, Senhor. Mais uma vez queremos orar e agradecer a Ti, Senhor, pelos momentos memoráveis que já passamos desta manhã na Tua presença, Senhor, onde pudemos sentir nitidamente, Senhor, a Tua presença neste lugar. Mas neste momento, Senhor, queremos e precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala comigo e através de mim nesta manhã, me usa como canal de bênção, Senhor, para tocar, Senhor, no coração e na mente de cada um dos Teus filhos que vieram aqui receber algo novo de Ti. Renova, Senhor, nossas vidas, renova, Senhor, nossas forças, Pai, e fala conosco mais uma vez. É o que nós te pedimos desde já, gratos, certos pela vitória, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar a cedo. Quando o pastor Elias falava aqui, eu não queria que esse hino se acabasse. Eu confesso que eu também não queria, irmãos, porque quem vai pregar fica pensando, né? Tomara que espere, fica mais uns segundinhos, né? Pelo temor, irmãos, da palavra. Porque essa palavra aqui não é um livro qualquer. Essa palavra é palavra de vida eterna a cada um de nós. E quando nós estudamos, irmãos, esta palavra, para nós entendermos um pouquinho melhor a história que nós lemos, acabamos de ler. Se você quiser saber mais detalhes, você pode vir também na escola dominical, né, pastor? Beleza? Nós estamos falando exatamente sobre Moisés, sobre os 10 mandamentos,
E está muito gostoso, irmãos, nós aprendemos a palavra do Senhor na escola dominical. E nós vamos lá no capítulo 31, irmãos, de Êxodo, onde escreveu o profeta Moisés, e nós começamos a entender que naquele capítulo, Moisés estava na presença de Deus, buscando a presença do Senhor, para que Deus pudesse se revelar a ele e passar a ele os 10 mandamentos, as tábuas das leis, para que ele pudesse trazer ao povo, e o povo pudesse então aplicar no seu dia a dia, para que eles pudessem ter uma vida de santidade na presença do Senhor. No capítulo 31, no capítulo 32, irmãos, nós vemos que algo aconteceu, porque Moisés se demorava no Monte Sinai na presença de Deus, e o povo começou a ficar ansioso, e eles buscaram ir ter com Arão, que era um auxiliar de Moisés, e chegaram para Arão dizendo: olha, o Moisés, o nosso governador aqui, ele está lá na presença de Deus, e nós queremos algo para adorar, nós precisamos de algo para adorar. E aí eles chegam diante dele, e eu penso que Arão, um pouco que descrente daquilo que Deus estava fazendo, talvez ele não era um homem de muita oração, talvez ele não estava naquele momento sentindo a presença de Deus, e pelo Espírito Santo tendo o discernimento correto para fazer aquilo que Deus queria que fizesse. E ele então pede para o povo que trouxesse ouro, suas joias, seus enfeites, etc e tal, para que eles pudessem fundir, e agora eles fazem um bezerro de ouro. E o povo começa a adorar esse bezerro. E nesse mesmo momento que o povo está adorando o bezerro lá no arraial, Deus fala a Moisés: Moisés, não se demore aqui comigo, mas vá ter com o povo, porque o povo se corrompeu. Existe uma tendência, irmão, do ser humano se corromper, a idolatria, as coisas que não dizem respeito às coisas do Senhor. E nesse momento, quando o povo estava ali, irmãos, adorando aquela imagem, aquela escultura que eles fizeram, Deus se ira, Moisés também se ira, e ele vem para o arraial. Quando ele chega no arraial, através do mandato de Deus, Deus havia se irado de uma certa forma, que Deus queria aniquilar o povo. E Moisés começa a buscar a Deus pelo povo. Senhor, tu juraste a Abraão, Isaque, a Israel, que haveria de tirar o povo lá da terra do Egito e levar para uma terra que mana leite e mel, e agora tu quer aniquilar o povo? E Deus falou que ia fazer de Moisés uma grande nação. Mas Moisés busca a presença do Senhor, o Senhor retira então a sua ira, e eles começam a seguir a sua caminhada. E quando Moisés toma então os seus homens de guerra ali, matam 3.000 homens daqueles que haviam idolatrado a imagem do bezerro de ouro. E quando eles estão na caminhada seguindo, Deus fala para Moisés: olha, vai na frente, Moisés, que eu não vou seguir com vocês, para que não me acenda a ira. E aí o povo escuta aquela voz de Deus falando com Moisés, e agora o povo então começa a tirar seus atavios, seus enfeites. Imagino que naquela época eles usavam argolas, brincos, etc e tal, como as mulheres têm costume de usar hoje em dia, irmãos. E Deus agora queria ver como aquele povo estava realmente, o seu coração, por dentro, o seu interior. Eles tiram todos os seus enfeites agora, e Moisés agora entra em ação no capítulo 33, do verso 7. E a palavra de Deus diz assim: ora, Moisés costumava, falem comigo, costumava. Irmãos, a oração é algo que tem que partir de uma disciplina para um costume. Por quê, pastor? Porque a oração é o que? Falar com Deus. Fale comigo, falar com Deus. Falar com Deus. E nesta manhã, irmãos, Deus colocou exatamente esse texto para mim passar aos irmãos. A oração, irmãos, tem que ser a maior disciplina espiritual que possa existir na nossa vida. A oração é o termômetro de um crente na vida cristã. Se você quer ver, irmãos, um crente que ora, você quer sentir como que está a vida desse crente, fica com ele uns 5, 10 minutos, começa a conversar com ele, e conforme a conversa desse irmão, dessa irmã, você já vai perceber se esse homem, essa mulher é um homem de oração. Porque quando você vem e apresenta algo a ele, como a irmã Maria deu testemunho semana passada, quando ela apresentou esse problema ao pastor Elias, ou aos demais obreiros, ao irmão Luiz mesmo, ele tinha duas opções. Ele tinha a opção
de falar: olha, irmã, tá feio teu negócio, hein? Sua situação tá difícil, não tenho mais o que fazer. Mas quando o homem, irmãos, a mulher de Deus, ele age de maneira diferente. Ele chega para a pessoa e diz assim: olha, o teu problema nós poderíamos apresentar a Deus, mas vamos fazer o seguinte: vamos apresentar o nosso Deus ao teu problema, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. E quando nós apresentamos o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Jeová Rafá, diante do problema, irmãos, isso não é nada para Ele. Quando nós oramos, irmãos, nós transformamos a história das nossas vidas. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 10:4: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o que? Fortalezas. Irmãos, nós estamos numa guerra espiritual. A nossa guerra, a Bíblia diz que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o que? Os principados e potestades nas regiões celestiais. Quando nós tivemos aqui no final do ano passado, irmãos, a conferência de homens, e nós começamos a falar a respeito da armadura de Deus, aquilo que nós precisamos obter para nós guerrearmos nesta guerra espiritual como soldados. Nós entendemos que a vida cristã, irmãos, o principal de tudo isso, irmãos, temos que ter o capacete da salvação, a espada da justiça, mas a oração, irmãos, é a essência. É a mesma coisa que nós vimos numa guerra, pastor Orlando. Chegamos na guerra sem uma arma, sem uma metralhadora, sem nada na mão. Ao primeiro movimento do inimigo nós iremos morrer, iremos sair correndo. Mas a arma de Deus que Deus deu para nós guerrear no mundo espiritual é o quê? A oração. Sabe por quê, irmãos? Porque através da oração veio a salvação do nosso ente querido. Através da oração veio a cura da irmã Maria. Através da oração veio o green card da Silvana. Veio a salvação nossa, irmãos, em primeiro lugar, independente de qualquer coisa material. A nossa salvação que depende desta oração que nós temos que ter. A nossa oração, nossa intimidade com Deus no dia a dia. Porque é bom vir à igreja. Ah, muito bom, irmão. É ótimo. É ótimo nós estamos na tenda da congregação, onde todos nos reunimos, tem um louvor ali coletivo, irmãos, onde o louvor canta e adora como nós adoramos nesta manhã, que eu senti tanto a presença de Deus que eu cheguei a me ajoelhar, irmãos, porque Deus está chamando a atenção para que nós nos acheguemos mais a Ele. E é através do que, irmãos? Da oração. Oração é falar com Deus. Deus tem tanta vontade, irmãos, de falar conosco, pastor Luiz. Deus tem tanta vontade, Duda, Jennifer, Alisson Júnior, de falar com você, comigo. Sabe o que ele fez? Há mais de 2000 anos atrás, ele mandou seu próprio filho lá, pastor Luiz, para morrer na cruz do Calvário, como o pastor José disse nessa manhã. Se sacrificou, deixou a sua glória para morrer na cruz do Calvário por mim, por você. Para quê? Para que nós possamos passar a eternidade junto com Ele, orando. Quer orar? Falar com Ele quer que nós passemos a eternidade com Ele. Agora, se nós não oramos aqui, como é que nós vamos fazer lá no céu? Chegar lá no Senhor. Como é que está? Joia? Não vamos ter aquele diálogo, irmãos, intimidade. Quem é casado aqui sabe o que é intimidade. Você tem intimidade com a tua esposa, com o teu cônjuge na tua casa lá, e ninguém mais sabe de nada. Intimidade é isso, irmãos. Nós chegarmos diante do Senhor, falar: Senhor, eu vim aqui, ó, nesta manhã, Senhor, eu estou precisando daquele negócio, a minha salvação está em jogo, o meu casamento, meu lar, etc e tal, e eu preciso ouvir a tua voz. Os anjos, irmãos, nós poderíamos dizer assim: ah, pastor, mas os anjos adoram a Deus 24 horas, 365 dias do ano, por toda a eternidade. Aqueles que assistem diante do Senhor, sim, têm o dever de orar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Quando eu vi o evangelista Abisai falando aqui nessa manhã, eu comecei a analisar, não só ele, mas a mim também, pelas lutas, pelos problemas do nosso dia a dia. E nós saímos de casa pela manhã cheio de problema.
E nós saímos e vamos, e de repente quando você chega num sinaleiro, o sinal abre, de repente vai sair, passa um abençoado na tua frente, aí já começa a luta, irmão, já começa o problema. E você chega no teu trabalho lá, o teu patrão está lá meio endemoniado e começa a vir contra você e começa a querer fazer coisas que vão te entristecer, etc e tal. E o dia a dia, a esposa, o marido, os filhos que vêm para a escola, enfim, você passa o dia inteiro fora de casa. Quando você chega em casa, teu corpo está querendo ir para a cama, pastor Orlando. Teu corpo quer descansar, tua mente quer descansar. E o Senhor está falando, eu tenho uma palavra para falar contigo. E aí você pega, mesmo não querendo, mesmo estando cansado, você se ajoelha lá no teu quarto, você dobra os teus joelhos, começa a orar, e a presença do Senhor, sabe por quê, irmãos? Porque eu penso assim, que Deus para tudo, pastor Elias. Os anjos lá estão lá adorando, dizendo santo, santo, santo. Aí você, o João, a Maria, o Abisai, o Marcos, o pastor Mero, ele dobra o joelho, o Teles, dobra o joelho, aí Deus, para aí. Vocês estão aqui, é o dever de vocês. Mas o João, a Maria, eles tiveram um dia atribulado, eles tiveram um dia difícil, estão na minha presença. E Deus para tudo, irmãos, para falar contigo. Deus para tudo para falar contigo. Aleluia. Mateus 28, 20, a parte B. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quando nós vemos essa palavra, irmãos, nós muitas vezes pensamos, mas o Senhor prometeu que estaria comigo, eu não preciso orar. Só que tem uma coisa, irmãos, a palavra de Deus também diz que o reino dos céus, lá em Mateus 11, verso 12, diz que é tomado à força. O que é tomar a força? É você ficar passivo diante da luta, diante do Satanás se apresentar na tua frente? Não. Quem aqui gosta de UFC? Quem aqui entende de MMA, UFC, essas lutas aí que está acontecendo? Eu creio que todos, até muitas mulheres assistem. E nós vemos, irmãos, que o Anderson Silva lutou alguns dias atrás e ele venceu a luta. Não vamos falar do antidoping, vamos falar da luta apenas. Ele venceu a luta, só que ele teve 1 ano, irmãos, de preparação para chegar naquele momento. E quando ele chegou no momento da luta, no dia ali, ele estava concentrado, estava totalmente ligado na luta, e ele ganhou aquela luta. E no final da luta, o juiz se colocou no meio dos 2 lutadores, e um deles apenas levantou a mão. E o vitorioso, ele levantou a mão. Anderson Silva, campeão. Sabe que Deus quer estar falando conosco através disso, irmãos? Que você é o campeão de Cristo. Mas para isso você tem que lutar, você tem que orar, nós temos que buscar a presença do Senhor, porque a nossa luta é constante. Quando dizem amém, oração é falar com irmãos. Quando Adão estava lá no jardim, a palavra de Deus diz que Deus chegava para Adão todos os dias e falava: Adão, olha, eu estou aqui, hein? Chegou o horário de nós ter aquele papo, vamos passear aí no jardim. Aí Adão começava a passear com Deus, e eu imagino a cena, irmãos, Adão, aquela intimidade que Deus tinha com ele, e Adão falando: olha, Senhor, hoje eu dei um nome para a formiguinha, assim. Hoje eu dei um nome para as plantas, para as flores. E ele dava um reporte completo daquilo que tinha acontecido naquele dia. E Deus, eu imagino que Deus se alegrava tanto, que era ali um momento de intimidade da criatura com o Criador. E aí Deus fez a mulher. Deus viu que ele estava só e tal, fez a mulher. E aí, todos nós sabemos da história. Chegou um dia, irmãos, que a ligação, a intimidade que havia da criatura com o Criador se quebrou. Por quê? Por causa do pecado. E o pecado faz separação entre Deus e quem? E o homem. Irmãos, vamos dizer não para o pecado? Vamos começar a dizer mais sim para Deus? Ah, pastor, mas olhar lá o Facebook não é pecado. Não é pecado, irmãos. Mas uma conversa que você tem paralela
De repente você começa a falar com uma pessoa, a pessoa está endemoniada, cheia de capeta lá, e o diabo começa a usar aquela pessoa e tira a tua atenção. De repente, quando você vê, você já caiu na armadilha do diabo. E sabe o que acontece, irmãos? Nós paramos de ter intimidade com Deus, mas sabe o que Deus quer fazer conosco a partir de hoje novamente? Deus quer andar comigo e contigo no jardim de novo. Vamos restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Quantos dizem amém por isso? Aleluia. Como que nós iremos fazer? Através da oração, da leitura e do jejum. Ah, pastor, mas jejum é uma coisa tão antiquada. Jejum, eu não ouço falar em jejum. Irmãos, eu lembro que quando nós estávamos em Nashua, quando ia começar o ano, os 2 últimos anos pelo menos, eu me lembro que eu cheguei para a igreja e falei: Senhor, o Senhor colocou no meu coração, nós fazemos um jejum aqui, nós vamos dar a primícia para o Senhor, primícia dos nossos dias do ano. E eu trabalhava, irmãos, dirigindo um caminhão o dia inteiro. Eu saía de casa com a Josiane, só tinha o Emerson Júnior naquela época, e nós íamos, na quinta-feira tinha oração, na sexta-feira tinha encontro das mulheres, sábado nós íamos evangelizar, às vezes até no domingo também, durante o dia, e domingo à noite nós estávamos lá ministrando a palavra do Senhor. E eu lembro que era tão gostoso, irmãos, era tão lindo. O Senhor me fez lembrar essa semana, quão bom era quando nós jejuávamos e buscávamos a presença do Senhor, nós dávamos a primícia do ano. Por quê? Porque é no começo do dia, é no começo do ano, é no começo do mês que nós fazemos um sacrifício ao Senhor para que o resto do ano possa ser abençoado. E hoje em dia, irmãos, não estou falando que nós não fazemos mais, mas não da forma que Deus quer que façamos. Deus quer restaurar a nossa comunhão com Ele novamente. Verso de número 7, Moisés costumava. Não tem como ninguém, irmãos. Josué não podia fazer para Moisés, não. Moisés tinha o costume. Todo dia ele pegava a sua tenda, pegava os pauzinhos da tenda, a barraca, e ele falava assim: olha, ô gente, ô Arão, fica aí, hein? Vai louvando aí que eu estou indo, hein? E ele armava ali a sua tenda. E quando ele colocava a tenda ali, a palavra de Deus diz que ele começava a buscar ao Senhor. E enquanto a glória de Deus não se manifestava lá, o povo ficava tudo nas suas tendinhas, lá na sua barraquinha, só esperando para ver o que ia acontecer. Gente, para de mexer no WhatsApp aí agora. Moisés está passando, hein? Moisés pegava aí e chegava lá. E eles paravam tudo, parava de lavar a louça, parava de cuidar dos filhos, e ficavam cada um na porta das suas tendas, olhando Moisés um pontinho pequeno lá no deserto, porque ele saía para fora do arraial para adorar, para buscar a presença do Senhor. Ele tinha esse costume diário. Irmãos, Deus está chamando a nossa atenção para nós criarmos de uma disciplina, aquilo que irá virar um costume nas nossas vidas, de podermos buscar a presença do Senhor diariamente. O verso número 7, continuando. Ora, Moisés costumava tomar a tenda. Falei comigo, tomar a tenda. Tomar a tenda, irmãos, quer dizer que havia um sacrifício da parte de Moisés. Irmãos, é difícil orar. Quem concorda comigo? É difícil, né? A gente chegar em casa depois de um dia cansativo. Sexta-feira eu estava fazendo a mensagem e colocando papel e tal, escrevendo, estudando e orando, buscando ao Senhor. E a Josiane falou assim: 2h30 da manhã, a Rosiane vai ligar aqui para orar. E eu fiquei lá, irmãos, eu fiquei entretido lá e tal, eu com sono, cansado, eu tinha acordado 4 horas da manhã e eu lá e tal, e minha mente estava pesada, com dor de cabeça já, e eu lá naquele momento, eu falei: sabe o que? Eu vou esperar até 2h30, porque se tem que haver sacrifício, eu tenho que sacrificar minha carne para que Deus fale comigo, em primeiro lugar para Deus falar com a igreja. Aí sabe o que eu fiz, irmãos? Eu vou esperar até 2h30, fiquei lá e tomei café, acho que umas 2 garrafas de café eu tomei, e fiquei lá esperando, irmãos, esperando. Quando deu 2h30, o corpo já assim, padecendo, irmãos, e eu, de repente, toco o telefone, a Josiane, sei lá, que a Josiane atendeu, eu acho, e ela pegou e desligou, e ela ficou no quarto, eu estava na cozinha, estudando lá na mesa e tal, e de repente eu falei: agora chegou a hora. Eu fui para o quarto, falei: Senhor. E aí coloquei lá um hino do Terry McCallum, que morava naquela época lá na West Adams, lembra desse
esses hinos naqueles momentos. Aí Deus começou, né, Franciele? Gostoso, né? Nós chegávamos lá cansados, cheirando pizza, cheirando tudo que é coisa, e chegava lá e orava, e a presença de Deus se manifestava literalmente naquele lugar. Aí Jesus falou, sabe o que para mim? Eu estou com saudade de vocês fazerem isso. Eu estou com saudade daquele tempo de falar com você. Existe um sacrifício, irmãos, que nós temos que fazer diante do Senhor. Quem montava a tenda era Josué ou Moisés? Moisés. Eu não posso pegar no vinho, o pastor Elias, para montar minha tenda. Quem tem que montar minha tendinha vai pegar ela todo dia, sou eu mesmo. Eu tenho que montar o meu próprio sacrifício diante do Senhor. Oh, diga comigo nessa manhã. Eu preciso montar minha tenda. Fale comigo. Eu preciso montar minha tenda. Fale de novo. Fale comigo. Eu preciso construir minha tenda diariamente. Esta tenda, irmãos, tem que ser diária. Tem que haver um costume. Tenda. Ponto número 3. Ora, Moisés costumava tomar a tenda. Irmãos, observe que havia duas tendas. Havia a tenda da congregação, do tabernáculo, onde todo o povo se reunia, onde nós poderíamos dizer que a igreja, hoje no nosso dia, existia a tenda do encontro, que era essa que Moisés tomava todo dia e levava lá para o deserto, para montar, para se apresentar ao Senhor. E quando ele chegava ali, irmão, podia acontecer, estivesse chovendo, nevando, não interessa o que acontecesse, irmãos. Ele tinha aquele compromisso, a tenda era ele que levava, e quando ele chegava ali, o encontro era certo. Eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. O encontro que nós temos na tenda do tabernáculo, que aqui na igreja, jamais pode substituir a tenda do encontro que nós temos que ter com Deus no nosso dia a dia. O diabo, irmãos, ele não se importa de nós virmos à casa do Senhor. O diabo não se importa de você ouvir alguém pregar. Agora, irmãos, quando ele vê que você dobra os teus joelhos, pastor Teles, para orar, irmão, ele fica endemoniado. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele manda um decreto para você, para matar você, como fez com Daniel, para te destruir. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, nós iremos orar no final desta mensagem. Nós iremos ser revestidos pelo poder de Deus, e nós iremos vencer em nome de Jesus, porque mais uma vez maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Oh, de Castelcanda, mandar. Temos que dizer não, irmãos, a muitas coisas, e sim para Deus. Pastor, é muito bom, meu, o WhatsApp, aquilo que está acontecendo no WhatsApp, ai que bom. E o irmão fala lá, estou orando. O outro fala, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e tem vídeo e tal, etc. E tal, Facebook, irmãos. Porque fulano está não sei aonde, e está lá no Caribe, e outros estão indo para o Caribe também, né, pastor Melo? E assim vai, né? Está na Flórida, etc. e tal. Mas, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Diz não um momento da tua vida e diz sim para Deus. Fala, Senhor, agora não tem Josiane, agora não tem Anderson Júnior, não tem Alan, não tem trabalho, não tem nada. Agora eu vou para a tua presença. Manifesta a tua glória. Não, manda. Irmãos, a minha salvação não é porque eu sou pastor que eu já estou garantido a minha salvação, não. A minha salvação tem que ser na luta diária com o Senhor, porque eu tenho também, sei, muitas opressões de Satanás. O diabo joga todo dia, setas malignas todo dia. Assim como o Abisai falou, ele estava ali pensando que era carne do capeta, aquele negócio ali. Ele mandou uma machadada nele, ou sei lá o que ele usa lá para quebrar. Então faça a mesma coisa, fala, capeta, eu vou dar um chute, eu vou dar uma voadora na tua cara, porque a vitória é minha em nome de Jesus, aleluia. Quando o quarto fora, bem longe do arraial, ele saía para orar e buscar a presença do Senhor. Temos que sair da rotina, irmãos. Um exemplo de um empresário na Coreia do Sul, irmãos. Esse empresário, ele acho que é o maior empresário que existe na Coreia do Sul. Todo dia, ao meio-dia, irmãos, ele para qualquer compromisso que tiver. Ele chega para a sua secretária e fala assim, olha, minha filha, pode ligar o presidente da república, pode ligar o Barack Obama,
pode ligar minha mulher, meu filho, pode estar alguém morrendo, não quero nem saber. Cancela todo o negócio aí, porque agora eu vou falar com aquele que é maior que todos esses daí. E ele para por meia hora, ele busca a presença do Senhor, fecha ali a porta do seu escritório, porque a palavra de Deus diz que quando orares, o que temos que fazer, irmãos? Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto e busca teu Pai que está em secreto, e aquele que está em secreto irá revelar para você as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. Quantos dias? Aleluia. O Senhor está querendo passar tempo conosco, irmãos. Ele quer se revelar a nós. Quando Moisés saía para montar, irmãos, a tenda, cada um deixava os seus afazeres. Eles ficavam olhando Moisés passar com a sua tenda. E quando ele chegava lá, que ele montava a tenda, a glória de Deus se manifestava. Cada um adorava a Deus na porta da sua tenda. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Quando nós vemos nossos líderes, nossos pastores, e eles falam, ó, vai ter uma campanha de jejum, de oração lá na igreja, segunda-feira à noite tem a oração, das 7 às 8h30 e tal, enfim, e nós estaremos orando, buscando a presença do Senhor. Eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Não fica pensando assim, mas o pastor vai lá orar, ele é o pastor da igreja, ele tem que orar, não. Você fica na porta da tua tenda, lá na tua casa, e orando ao Senhor. Fala, Senhor, estão orando, buscando a Deus pela vida de fulano e ciclano, estão orando, buscando a Deus pela salvação de almas aqui em Loa, na nossa igreja. Eu vou estar aqui também buscando ao Senhor, vou estar clamando ao Senhor. O Senhor irá dar vitória, o Senhor irá revelar seus planos ao pastor Elias para a nossa igreja no ano 2015. Eu vou estar junto aqui orando e abençoando a vida do servo do Senhor. Verso de número 11, falava o Senhor a Moisés face a face. Depois de orar, que Moisés voltava ao acampamento. Eu quero dizer para você, irmãos, não deixe nada tirar o teu tempo com Deus. Pastor, vai lá no acampamento, pastor, tem muita inveja, tem muito ciúme, tem muita fofoca, tem muita coisa ruim, mas deixa tudo isso de lado, irmãos. Busca a presença do Senhor, porque na presença do Senhor, somente na presença do Senhor há santidade. Somente na presença do Senhor há a revelação dos projetos da tua vitória. Irmãos, quando no verso 11 diz assim: porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Eu quero dizer para você, irmãos, não teria outra pessoa que poderia se afastar da tenda, que viesse agora a ser o novo líder daquele povo, a não ser aquele que estava ali aos pés de Moisés. Ele estava ligadinho no que estava acontecendo. Moisés ia para um lado, ele também ia. Moisés ia para o outro, e Deus revelava ali na tenda, e a glória de Deus descia, e Josué estava ali ligado. Eu quero também essa glória. Eliseu fez a mesma coisa com Elias. Há um segredo, irmãos, nós estamos debaixo de uma liderança, estamos atentos ao que Deus está falando com os nossos líderes, para que nós possamos no futuro próximo ser o líder dessa geração, ser os novos homens e mulheres de Deus que irão abalar a terra em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Para finalizarmos, irmãos, quando temos intimidade com Deus, Ele se mostra literalmente a nós. Verso 18: então Ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. E acrescentou: não poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Verso 21: disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Verso 22: quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Sabe o que nós entendemos aqui, irmãos? Que quando nós dispomos a estar na presença do Senhor, quando depois de um dia difícil de trabalho, etc e tal, e nós chegamos e clamamos e buscamos ao Senhor, o Senhor, irmãos, Ele sai lá do céu, Ele deixa toda a sua glória, Ele se manifesta aqui nessa terra, nesse mundo aqui, cheio de pecado e de coisa ruim. Ele se manifesta aqui, sabe para quê? Só para que você possa vê-lo. Só que para que você possa tocá-lo, senti-lo, receber dele aquilo que Ele tem preparado para você. Vamos ficar de pé. Quando temos intimidade, irmãos,
quando temos intimidade, é diferente. Quando nós temos intimidade com Deus, nós oramos, o céu se abre e a glória do Senhor desce. E nessa manhã, antes de nós fazermos a Santa Ceia, com a permissão do pastor, ele diz: eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Quem sabe você teve por algum tempo um tanto triste. Quem sabe você não consegue orar mais como você orava no começo da tua caminhada. Quem sabe a tua oração não está sendo recebida pelo Senhor da maneira que você esperava. Eu quero que você, nesta manhã, eu quero convidar a pastora Franciele a vir ministrar aqui, aquele louvor, Fran. Enquanto ela ministra, eu quero convidar você a vir aqui na frente. O Espírito Santo está falando para mim falar para você. Eu estou com saudades de você. E vocês? Estão com saudades de mim? Amanda, fecha os teus olhos. Ah, pastor, mas era tão bom, pastor. Quando nós estávamos naquele avivamento. Ah, pastor, aquele avivamento era gostoso. Mas muita coisa aconteceu, pastor. Passou-se os anos, eu casei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e aí a idade vai chegando, e as contas vão aumentando, etc e tal, e meu filho tem que ir pro college, isso, aquilo, aquele outro, e eu não tenho mais tanto tempo assim para te buscar. Mas nesta manhã, o Senhor está nos dando uma oportunidade para que nós cheguemos aos pés do Senhor, para dizer: Senhor, eis-me aqui novamente, Senhor. Eu estive um pouco afastado, mas eu estou na tua presença. Quando Jacó chega diante de Deus, irmãos, olha que Jacó passou um monte, irmãos. Jacó tinha um nome sujo na praça. Jacó era